Os quatro anjos no rio Eufrates fala sobre um evento importante da Bíblia no livro do Apocalipse. Trata-se de uma mensagem especial encontrada em Apocalipse 9, 14 e 15. Essa mensagem nos fala sobre quatro anjos malignos que estão amarrados no rio Eufrates. Esses anjos são libertados para realizar uma importante tarefa de Deus, trazendo seu julgamento para o mundo. Esse evento ocorre durante a tribulação, um período de 7 anos no futuro, quando Deus finalizará seu julgamento sobre o mundo incrédulo. A tribulação está associada ao dia do Senhor, que se refere ao período em que Deus intervém diretamente na história para cumprir seu plano. Esse dia será um dia de ira, sofrimento, problemas e destruição. Será um dia de trevas, nuvens e batalhas. Uma variedade de julgamentos divinos, perturbações no mundo celestial, calamidades naturais e pragas horríveis caracterizarão o período da tribulação. Esse evento ocorre no rio Eufrates, um rio significativo mencionado na Bíblia, conhecido como o lugar onde a civilização humana começou e sempre foi visto como um símbolo de vida e limites. Consideremos as palavras de Apocalipse 9, 14 e 15. Dizendo ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto do grande rio Eufrates, em que Deus intervém e o mundo normal que conhecemos encontra o mundo espiritual de maneira intensa, levando a efeitos sérios para todas as pessoas. Essa profecia nos lembra de refletir profundamente e estar mais conscientes. Ela nos lembra do julgamento da redenção e do domínio de Deus sobre tudo o que acontece na história. A história dos 4 anjos que estão amarrados, mas foram libertados, marca uma grande mudança na história do fim do mundo. O propósito de liberar esses anjos é trazer uma grande destruição, pois eles têm permissão para matar 1/3 da humanidade. Mas a pergunta é, por que Deus permitiria a morte de 1/3 da humanidade? Não há uma relação necessária entre esses 4 anjos e os 4 anjos mencionados em Apocalipse 7:1. Eles podem ser os mesmos 4 anjos, mas também é possível que não sejam. Quem quer que sejam, eles estão preparados para a hora, dia, mês e ano determinados para a liberação desse julgamento. Está escrito: foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Apocalipse 9:15. Isso pressupõe que esses sejam anjos maus. Embora isso possa não ser o caso, é provável que sejam anjos malignos. Apesar de tudo, eles são instrumentos de um propósito divino. Os gafanhotos demoníacos mencionados anteriormente em Apocalipse só eram capazes de causar estragos nos seres humanos. No entanto, esses 4 anjos têm o poder de executar um massacre em uma escala sem precedentes. Esses anjos só são despertados quando Deus julga que é o momento apropriado, e sua área de atuação é limitada a uma porção específica da humanidade. Eles cumprem a vontade de Deus no momento designado. O rio Eufrates era uma característica geográfica proeminente na antiga Babilônia, servindo como a fronteira do antigo Império Romano. Além disso, o Eufrates está ligado ao primeiro pecado, Gênesis 2, 10, 14, ao primeiro assassinato, Gênesis 4:16, a primeira rebelião organizada contra Deus, Gênesis 11, 1, 9, e a primeira confederação de guerra, Gênesis 14, 1. A descrição do exército liderado por esses anjos está em Apocalipse 9, 16 e 19. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. Eu ouvi o número deles. Assim vi os cavalos nesta visão. Os que sobre eles se assentavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões. E de suas bocas saía fogo, e fumaça, e enxofre. Por estes 3 foi morta a 1/3 parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas.
pois as suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças, e com elas danificam. O número do exército de cavaleiros é de 200 milhões. Esse número é figurativo ou literal. É possível que o número não deva ser levado literalmente, mas que sugira simplesmente um exército impossível de contar e maior do que qualquer coisa que a humanidade já tenha visto. Esses cavaleiros são descritos de maneira estranha, grotesca. Essa é uma imagem extremamente poderosa de terror, destruição e a conotação de demônios. O exército dos cavaleiros, isso fala de um exército normal ou um sobrenatural? É uma legião de soldados humanos ou um exército de hordas demoníacas? Se o que está sendo descrito é um exército natural de homens, então a descrição estranha pode se referir à guerra mecanizada moderna. É possível que João use as palavras disponíveis para ele para descrever a tecnologia moderna, o que explica por que a história que ele conta é tão bizarra e horripilante. Talvez a interpretação mais segura seja ver isso como um exército literal de 200 milhões de fortes. Não se arrependeu nem deixou de adorar demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Eles também não se arrependeram dos seus assassinatos, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus roubos. Está escrito: mas os outros homens, que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de cobre. A maioria das pessoas não demonstrou nenhum sinal de remorso, continuando sua adoração a seus ídolos como se nada tivesse acontecido. É incrível observar como as coisas podem voltar rapidamente ao que é considerado normal após um desastre, como um terremoto. Temos a tendência de esquecer as lições de Deus, especialmente aquelas que nos são apresentadas na forma de julgamento. Está escrito: e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Apocalipse 9:21. Essa lista de pecados é uma acusação poderosa contra a era em que vivemos. A imoralidade sexual e os furtos são certamente algumas das características definidoras de nossa civilização contemporânea. A conexão com demônios vem da interpretação de que esses anjos podem ser anjos caídos ou seres demoníacos devido à sua missão destrutiva. Os demônios são mostrados como espíritos malignos, geralmente associados à adoração de deuses e ídolos falsos. No Novo Testamento fica claro que os demônios sabem quem Jesus é e o temem. Eles são descritos na Bíblia como espíritos malignos e rebeldes contra Deus e as pessoas. Seu papel faz parte dos eventos do fim do mundo e das profecias descritas no livro do Apocalipse. Apocalipse 9, 20, 21 menciona que as pessoas restantes não se arrependeram de seus pecados, apesar das pragas. Isso sugere que o julgamento serve como um chamado ao arrependimento. Essa parte do Apocalipse é uma representação das consequências de se afastar de Deus e a importância do arrependimento. É uma maneira de ilustrar a gravidade do pecado e a necessidade de a humanidade buscar a reconciliação com Deus. Conexão com outras profecias bíblicas e temas. O livro de Daniel apresenta representações e temas semelhantes de batalhas e julgamento divino no fim dos tempos. As profecias em Daniel frequentemente envolvem bestas e símbolos, representando vários impérios e sua eventual queda. O tema do julgamento é consistente em toda a Bíblia. Isso lida com o fato de que Deus é todo-poderoso e que o mal existe no mundo. Vamos dar uma olhada mais de perto nesse assunto usando exemplos e lições da Bíblia. Deus é onipotente, o que significa que ele tem poder completo sobre tudo no universo. Isso inclui todos os seres espirituais, como anjos e demônios. A Bíblia ensina que Deus criou tudo e nada existe fora de seu controle ou autoridade. Colossenses 1, 16, 17.
Isso implica que até mesmo entidades demoníacas estão sob o controle soberano de Deus. No livro de Jó, por exemplo, Satanás se apresenta diante de Deus, e Deus permite que Satanás teste Jó, embora haja limites. Isso indica que, mesmo quando as forças demoníacas agem, elas o fazem sob a autoridade e permissão final de Deus. O rei Saul, no livro de Samuel, é atormentado por um espírito maligno enviado por Deus depois de desobedecer a Deus. Esse incidente mostra que Deus pode permitir a influência demoníaca como forma de julgamento. No Novo Testamento, Jesus encontra e expulsa demônios, demonstrando seu poder sobre eles. Isso também mostra que Deus pode usar atividades demoníacas para destacar seu poder e autoridade. A Bíblia estabelece limites claros sobre a influência dos demônios. Tiago 4:7 aconselha os crentes a se submeterem a Deus e resistirem ao diabo, e ele fugirá deles. Isso implica que, embora as forças demoníacas possam influenciar, os crentes têm o poder de resisti-las por meio de Deus. Além disso, Efésios 6:11-12 encoraja os cristãos a se revestirem da armadura de Deus para que possam resistir aos planos do diabo. Os crentes são aconselhados a confiar no poder de Deus e nos recursos espirituais que Ele oferece para resistir e superar as influências demoníacas. Por que Deus faz isso? A Bíblia sugere que Deus permite a existência do mal, incluindo forças demoníacas, para cumprir um propósito maior. A conciliação da existência do mal e do sofrimento com a natureza amorosa e justa de Deus é frequentemente referida como o problema do mal. A Bíblia aborda essa questão de várias maneiras. Por exemplo, Romanos 8:28 diz: "Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito." Isso sugere que Deus pode trazer o bem do mal ou do sofrimento. A coexistência de um Deus amoroso e justo com o mal e o sofrimento é um dos tópicos mais debatidos. A Bíblia aborda essa questão de várias maneiras. Por exemplo, Romanos 8:28 diz: "Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito." Esses anjos foram escolhidos especialmente e estavam prontos para um momento específico para realizar uma grande tarefa. Essa parte da história é intensa e nos deixa um pouco desconfortáveis. Realmente mostra o quão forte e severas as decisões de Deus podem ser. Pontos-chave a serem considerados nessa narrativa incluem o significado simbólico do rio Eufrates, tradicionalmente visto como uma fronteira entre nações e frequentemente associado a conflito e guerra.